Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde de quinta-feira, neste dia 26 de junho de 2025, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, reveladora para todos nós. São duas passagens bíblicas que nós vamos ver, nas quais nós vamos meditar. Em Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 em diante, a cura de um endemoniado gadareno. E em Mateus, capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. Portanto, vejamos. Nos reportaremos primeiro a Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 em diante. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não era o homem que correu e clamou e se prostrou a Jesus e clamou, não. Era aquela legião que estava nele. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Preste bem atenção. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar, ou seja, morreram todos os porcos. Vocês vão entender onde o Espírito Santo de Deus quer nos revelar. E os que apacentaram os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo e o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras, ou seja, as pessoas de Gadara começaram a pedir a Jesus que saísse das suas terras. Jesus
esteve ali para libertar aquele endemoniado, mas também para libertar toda aquela região daqueles demônios, daquela legião de demônios. Mas os moradores, os habitantes daquela região, começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Ou seja, Jesus, ele não se impõe a ninguém. Se alguém, ele bate a porta, ele vem, ele busca libertar a pessoa. Mas se a pessoa quiser ser liberta. E ele libertou aquele endemoniado gadareno. E ele estava ali para libertar toda aquela província dos gadarenos, mas eles não quiseram ser libertos. E Jesus, como ele é educado, como ele é cavalheiro, não impõe a sua presença em lugar nenhum, tanto que Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Portanto, eles não abriram a porta. Jesus estava ali, batendo a porta de toda a província, dos moradores de toda a província dos gadarenos, para os libertar daquela legião de demônios. Mas eles não quiseram ser libertos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, esse endemoniado gadareno era de Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Ou seja, os moradores da Gara, da província dos Gadarenos, eles não quiseram ser libertos por Jesus. Agora nós vamos lá em Mateus capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. São os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, aqueles demônios que foram expulsos daquele endemoniado gadareno, por que eles não queriam sair daquela província? Porque se eles fossem expulsos daquela província, certamente eles iam para lugares áridos, buscando repouso. O castigo deles ia ser ir para os lugares áridos, buscando repouso. Eles não iam encontrar repouso e não iam ter para onde voltar. Por quê? Porque Jesus, ele libertou aquele gadareno. E se ele libertasse toda aquela província dos gadarenos, os demônios não teriam para onde voltar. Eles iam ter que permanecer naqueles lugares áridos, buscando repouso, sendo ali atormentado de dia e de noite, sendo ali subordinados a tormentas dia e noite. Eles não seriam atormentadores, e sim atormentados, porque eles não teriam repouso. Eles iam ter que vir passar até eles serem lançados no inferno com Satanás e todos os seus demônios. Esses demônios, eles iriam ter que ficar sendo ali, viver naqueles lugares áridos, buscando repouso, e não encontrariam repouso. Eles iam viver em tormento até eles serem lançados no lago de enxofre e fogo com o diabo. Eles iam ser castigados pelos seus superiores hierárquicos das trevas, vivendo nestes lugares áridos, tanto que eles pedem, olha só.
E rogava-lhe, olha os demônios rogando a Jesus, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Se os gadarenos, se os moradores de Gadara, dessa província, se eles recebessem Jesus ali, se eles recebessem Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento, aqueles demônios, eles iriam para aquele deserto, de Mateus capítulo 12, versículos 43 em diante, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, eles iam ter que viver naqueles lugares áridos e não encontrariam repouso. Por isso eles suplicaram a Jesus, eles rogaram muito a Jesus que não os expulsasse daquela província. Jesus não pôde expulsá-los daquela província porque os moradores de Gadara, os moradores daquela província, não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pelo contrário, pediram a Jesus que se retirasse daquela província. Então os demônios permaneceram na província de Gadara, entraram nos porcos, os porcos morreram, e com a morte dos porcos, eles tiveram ainda mais legalidade para permanecer naquele local. Por quê? Porque os gadarenos, eles não quiseram receber e confessar o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, fica esta palavra exortadora. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.